Tá, eu falo e coloco a imagem. Aham. Aqui. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer recebê-los no Hub do Consórcio Amazônia Legal. Eu sou Pedro Firmo, eu sou coordenador de parcerias do consórcio. Estamos começando o nosso segundo painel do nosso primeiro dia. É um prazer recebê-los na tarde de hoje, em Belém, hoje capital do Brasil. Então, gostaria de convidar todos para que possamos começar o painel intitulado Economia da Natureza, Inovação Financeira e Tecnológica para conservar e restaurar biomas de Mato Grosso. A ideia do painel é que possamos discutir como o estado de Mato Grosso tem preservado os seus 3 biomas, o único estado do Brasil que tem essa quantidade de biomas, e ficamos felizes de poder compartilhar os ensinamentos e aprendizagens do estado de Mato Grosso. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço do Consórcio da Amazônia Legal, em nome do secretário Marcelo Brito também. Agradecemos muito o espaço e a oportunidade de mostrar um pouco do que Mato Grosso vem fazendo ao longo dos últimos anos, sob a gestão do excelentíssimo governador Mauro Mendes, que hoje nos honra muito aqui com a presença, e também a secretária Maureen Lazzaretti, muito obrigado pela presença. E finalizando, nossos painelistas, o diretor Elcio, da TNC, especialista em assuntos indígenas, fechando de forma muito qualificada esse aquecimento de motores, né, para a COP30, aqui na cidade de Belém, do Pará. E lembrando também que esse evento está sendo transmitido ao vivo, certo? Pela internet, também será disponibilizado pelos canais da SEMA, da SECOM, do governo de Mato Grosso. E, portanto, temos a satisfação aqui de muitas pessoas presentes, mas também os canais de comunicação do consórcio da Amazônia Legal, correto, Pedro? Nesse momento, chamar para a foto? Bom, gostaria de fazer a convocação para uma foto, rapidamente. Em pé ou sentado? Em pé. Por gentileza, os painelistas. Iniciamos com a foto e depois tocamos o painel, então. Obrigado. Então, agora, protocolos formais cumpridos, podemos iniciar, então, com o nosso painel. Bom, o painel do Estado de Mato Grosso, ele sempre traz a grandiosidade do Estado, né? Então, os 3 biomas, como já foi citado, a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, temos ainda em torno de 60% a 62% de vegetação nativa cobrindo esses 3 biomas. E também, obviamente, não poderia deixar de citar o agronegócio pujante do Estado, onde somos atualmente o maior produtor de soja, o maior produtor de algodão, de milho, de gergelim, e também o maior rebanho bovino, com aí em torno de 34 milhões de cabeças de gado. E não poderia deixar de citar também os 43 povos indígenas que compõem essa riqueza, essa sociobiodiversidade do Estado. O grande desafio é fazer com que essa produção ela continue crescendo, a demanda por alimento ela não diminui, pelo contrário, ela só tem crescido. Né? Parceiros comerciais como a China vem crescendo em demanda tanto de soja quanto de carne. Outros parceiros comerciais, né? Tivemos aí a questão do tarifaço dos Estados Unidos, mas rapidamente a economia também se adaptou, aumentando as vendas, por exemplo, para o México e para outros países, né? E que fizeram com que a exportação de carne do estado de Mato Grosso conseguisse manter os bons números que vem apresentando. E isso tudo, como eu já comentei, mantendo ainda 60% de vegetação nativa, e não só mantendo com todas as políticas de comando e controle, de combate ao desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal, onde Mato Grosso consegue aí
ter a menor porcentagem de desmatamento ilegal com relação ao desmatamento autorizado pela SEMA, mas também já promovendo a recuperação desses ecossistemas, né, por meio aí de programas de restauração, políticas estruturantes para a cadeia de restauração, e por isso temos aqui 3 painelistas bastante qualificados para trazer exemplos disso. Mato Grosso é um estado também que traz uma política de estado, que esse ano faz 10 anos, estivemos recentemente em Brasília, celebrando os 10 anos da estratégia PCI, a qual atualmente eu estou como diretor executivo do Instituto PCI. A estratégia Produzir, Conservar e Incluir traz, então, já há 10 anos essa visão de desenvolvimento de longo prazo para o estado de Mato Grosso, com metas a serem atingidas em 2030 e que justamente trazem uma visão de equilíbrio entre o aumento da produção, que tem aí um potencial de chegar a 150 milhões de toneladas de grãos por ano produzidas em poucos anos, né, governador Mauro Mendes? E também mantendo aí os 60% de vegetação nativa, como eu já comentei, e, sobretudo, promovendo a inclusão social, tanto da agricultura familiar quanto de povos indígenas. Então, eu vou passar primeiramente a palavra para o Elcio, diretor aqui da TNC. Ele vai trazer um pouco de que forma a TNC vem apoiando a estratégia PCI por meio dos seus pactos PCI, a exemplo do Pacto PCI em Barra do Garças, onde nós temos ali a presença dos Chavante, de agricultores familiares, né, da própria Prefeitura de Barra do Garças, nessa interação profícua com o projeto Todos pela Araguaia, que é o maior programa de restauração do Estado e, quiçá, até do Brasil. Como que a TNC vem conectando, fazendo a integração de políticas públicas voltadas para terras indígenas e também de políticas estaduais voltadas a essa harmonia entre a produção agropecuária, mas também as possibilidades e todo o potencial que o Código Florestal brasileiro traz em termos de alavancar a agenda de restauração, também do ponto de vista de geração de renda e de inclusão social. Com você, Elcio, por gentileza. Obrigado. Me escutam? Sim, agora sim. Obrigado, secretária, pelo convite para estar aqui no painel. Prazer, governador, pela oportunidade também de dialogar. Eu trabalho na TNC, que é a abreviação de Nature Conservancy, que é uma ONG de conservação ambiental. Eu sou agrônomo e antropólogo, e trabalho na TNC no nosso programa de conservação com territórios coletivos, com povos indígenas, comunidades tradicionais, que é uma das estratégias de trabalho que a TNC tem. A gente tem também estratégias de conservação com produtores rurais, com restauração, conservação de recursos hídricos, sempre numa abordagem muito integrada, uma abordagem que buscar articulação e parceria entre os setores envolvidos nesses temas chaves, nesses temas estratégicos, né? Esse entendimento de que as soluções dependem de uma agenda compartilhada, depende da busca da construção de consensos e achar soluções compartilhadas que ajudem a enfrentar os desafios que a gente tem. Nesse tema da restauração, para nós é um tema muito caro, porque a TNC e muitas ONGs, né, a gente trabalha muito com soluções baseadas na natureza, que existe um conjunto de soluções, não só para enfrentamento aos desafios climáticos, aos desafios de adaptação, mas mesmo, muitas vezes, ao próprio desafio do desenvolvimento regional. A conciliação, a busca de alternativas que permita conciliar, valorizar ferramentas, instrumentos baseados na natureza, com instrumentos baseados em tecnologia e na produção, como uma alternativa. A gente tem temos atuação em várias regiões do Brasil, em vários estados, e um programa muito estratégico para nós é um programa no Cerrado, assim como também na Amazônia, mas no Cerrado a gente tem um foco de atuação na Bacia do Araguaia, e que nos traz um pouco aqui ao tema, né, relacionado à questão. Na Bacia do Araguaia, a gente tem algumas prioridades, um eixo prioritário fundamental é o eixo de restauração, obviamente pelo papel de restauração como uma solução baseada na natureza, ele traz do ponto de vista ambiental, de conservação de biodiversidade, de adaptação, né, e resiliência às mudanças que estão colocadas, mas também de geração de renda, adaptação como uma estratégia, inclusive, de geração de renda.
Nesse trabalho com adaptação, com restauração, a gente tem um foco ligado às propriedades rurais. Então, temos toda uma equipe que trabalha em vários aspectos relacionados, por um lado, à melhoria da produtividade, mas, por exemplo, tentado trazer ferramentas de melhoria, de inovação em tecnologia para a melhoria das pastagens, entendendo que restauração e manejo de pastagem, a relação entre pastagem e cerrado e restauração tem uma relação muito próxima. E trabalhamos também, então, com o desafio que muitos territórios indígenas têm de trabalhar a restauração. Muitos territórios na região do Araguaia e em outras regiões do Mato Grosso também e da Amazônia, muitos sofreram ou degradação num tempo mais remoto, ou começam a ter pequenas pressões de áreas mais degradadas no momento atual. Então, trabalhar... e por isso que esse é uma das prioridades nossas, né, de ter uma equipe que articula fortalecimento das propriedades privadas e restauração e melhoria da produtividade, mas entendendo que nas grandes regiões como o Araguaia, o fortalecimento da produção rural e a manutenção das grandes áreas protegidas tem uma relação muito próxima. A gente usa muito o estudo... já se fala muito, né, do papel desses territórios, das terras indígenas, nas áreas protegidas, na produção de recursos hídricos. No início desse ano, a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com outras universidades, conseguiu aprofundar um pouco mais e demonstrar que boa parte dos recursos hídricos que sustenta 12 estados brasileiros, em grande parte, eles vêm de territórios indígenas e de áreas protegidas. Os rios voadores, né? O papel desses territórios na produção de recursos hídricos. Esse estudo mostrou, por exemplo, que o recurso desses 12 estados que mais são beneficiados pela proteção dos recursos hídricos das terras indígenas como produtores de água, 9% desses são os estados de mais produção agrícola. E demonstrou que quase 47% de toda a água que mantém a sustentabilidade dos sistemas agrícolas nesses estados mais produtivos depende desse papel, esse serviço ecossistêmico que esses territórios têm. Então, isso demonstrou, e é uma abordagem nossa, muito de trabalho, de como conciliar, de como trabalhar que esses grandes territórios, como a Bacia do Araguaia, você consiga ter a manutenção dessas áreas protegidas e a melhoria da produtividade das áreas rurais, seja de pastagem, seja de agricultura, com novas tecnologias, com inovação. Então, esse é um pouco da abordagem que a gente tem. E, trazendo um pouco, governador, até secretária, para o debate, aproveitando, então, já que temos a oportunidade de falar um pouco sobre terras indígenas nesse contexto do Araguaia e de política pública, algumas coisas que a gente gostaria de compartilhar dessa abordagem que a gente usa. Primeiro, esse entendimento que hoje, esses territórios que estão nessas regiões, eles têm um papel estratégico do ponto de vista da adaptação climática, muitas vezes do ponto de vista econômico, e hoje existem políticas públicas que fortalecem a promoção da gestão sustentável de territórios indígenas e comunidades tradicionais. A gente trabalha muito com uma política que é chamada Política de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, que é uma política que surge no nível federal, mas hoje ela aterriza, ela começa a se articular com várias políticas estaduais, a compatibilização de políticas estaduais de desenvolvimento com as políticas de promoção de gestão de terra indígena. E, dentro dessa política, o componente de restauração, ações para restauração de recuperação de área-chave e de promoção de uso sustentável dos recursos desses territórios para a geração de bem-estar e bem-viver para essas comunidades. Hoje, dentro dessa política nacional, e a gente tem trabalhado muito isso, inclusive, governador, numa aproximação muito próxima até com a SEMA, junto com o programa REM, que é um programa muito estratégico, que tem um programa estadual muito estratégico, que tem vários projetos, ações com povos indígenas, tem um subprograma indígena, ajudando a incorporar de que esses territórios, essas comunidades hoje, fruto dessa política, têm seus planos de gestão territorial. É uma ferramenta de implementação da política pública. Mais da metade das terras indígenas no Mato Grosso tem planos de gestão,
que funciona como um documento interno que orienta as prioridades que esses povos têm, do ponto de vista econômico, de restauração, e que é um instrumento de política pública. É um instrumento que esses povos usam para articulação, para o diálogo com o governo federal, com o governo estadual, com ONGs, e isso passa a ser um componente importante dentro quando se fala em restauração, no contexto do programa do Araguaia. Para concluir, né? Porque acho que a gente vai fazer uma rodada. Além desse componente de política pública, acho que só para trazer um outro elemento, então, que está relacionado com a restauração nesses territórios coletivos. A gente tem atuado ali muito próximo aos Chavantes, na região do Araguaia, ajudando algumas iniciativas de restauração, e ficou muito evidente que restauração para esses povos indígenas na região do Araguaia, mas não só, tem uma relação muito forte com segurança alimentar e geração de renda. Então, é a própria estratégia de restauração que ajude não só a recuperar a parte ambiental, mas que ajude a gerar um bem viver, uma melhoria, espécies. Então, isso começa a se relacionar. E a própria ideia de como essas comunidades elas têm um conhecimento de espécies, de plantas, que ajuda a melhorar as estratégias de restauração. Uma coisa muito importante que eu acho que no programa do Araguaia e de restauração é a questão de que acreditamos, né, que toda essa estratégia que o governo está desenvolvendo vai ajudar a acelerar a cadeia da restauração nessa região. E nessa região do Araguaia, você tem, por exemplo, a rede de sementes, que é uma rede de comunidades locais, indígenas, pequenos agricultores, comunidades tradicionais, que hoje tem um papel fundamental para alimentar essa cadeia da restauração no Araguaia. Então, um exemplo, né, onde a política de restauração se articula com um fortalecimento de uma cadeia que traz agregação de valor para produtores rurais e para as próprias comunidades indígenas e de comunidades locais. Acho que a gente volta a conversar na próxima rodada. Excelente. Obrigado. Muito obrigado, Elcio, pela contribuição no painel. É bastante interessante essa integração também, né, de povos indígenas com aspectos produtivos e da agenda de restauração, e teremos oportunidade de aprofundar isso em uma segunda rodada. Gostaria de aproveitar o tempo do painel agora para trazer as contribuições da secretária Maureen. Se você puder, secretária, se me permite, acho que uma das grandes novidades que o Estado de Mato Grosso trouxe nos últimos meses foi o CAR Digital 2.0, né? Então, uma nova política, uma política inovadora que vem acelerando a validação dos cadastros no Estado e que, naturalmente, vai acelerar também as elaborações de PRAs e, consequentemente, a agenda de restauração. Além, é claro, do programa Todos pela Araguaia, que eu sei que a senhora tem um carinho extra, digamos assim, por esse projeto, pela forma como ele foi concebida, pela ambição que ele trouxe desde o início e agora, recentemente, com novidades e com anúncios concretos, né, de investimentos e áreas sendo restauradas. Então, peço para que traga um pouco as atualizações dessa política inovadora que o Estado trouxe com relação ao CAR 2.0 e também a conexão do CAR 2.0 com o programa Todos pelo Araguaia e como o programa Todos pelo Araguaia pode também servir de exemplo para outras bacias do Estado. Bom, obrigada, Richard. É um privilégio, em verdade, participar desse painel com o nosso governador Mauro Mendes, a quem agradeço pela confiança e dizer que o programa Todos pelo Araguaia, que de fato é um programa que eu tenho um carinho muito grande, nasceu do governador Mauro Mendes, juntamente com o governador Caiado, ainda na época do processo eleitoral, e eles fizeram um compromisso à beira do rio Araguaia, que divide o estado de Mato Grosso com Goiás, de que, se fossem eleitos, iriam criar o maior programa de restauração da bacia do Araguaia, que sofre com assoreamento decorrente do processo de produção que foi realizado há muitos anos e que precisa de uma atenção especial com as fragilidades que o Cerrado tem. Mas óbvio que o programa ele tem um link com a estratégia do Estado como um todo. E aí, Elcio, eu quero dizer que é uma grande alegria
mostrar que o Estado de Mato Grosso efetivamente constrói políticas públicas de forma coletiva, transversal, aproveitando as estratégias de todos os entes, congregando essas iniciativas e devolvendo para a sociedade uma política pública de resultado. É isso que nós acreditamos que acontece no âmbito do Estado de Mato Grosso. O cadastro ambiental rural é, para o Estado de Mato Grosso, assim como para o Brasil, um instrumento de gestão efetiva das propriedades rurais, da produção lícita. Nós temos orgulho de dizer que Mato Grosso é um estado que conserva e que produz. Nós conservamos 60% do nosso território, mas somos o maior produtor do Brasil. Se fôssemos um país, seríamos o 8º maior produtor de alimentos do mundo. Somos o maior produtor de soja, de milho, de algodão, de gergelim, temos o maior rebanho bovino e ainda somos o maior produtor de etanol de milho do país, o que demonstra uma capacidade de produção relevante. No entanto, tudo isso é realizado com conservação de recursos naturais e o CAR é um instrumento que coloca essa informação de modo transparente para o país e para o mundo. Ele é um desafio nacional. Nós conhecemos esse desafio e, para enfrentar esse desafio enorme, dos mais de 160 mil cadastros que se encontram para análise, após 13 anos, não chegamos a 5% de cadastros validados no país. Mato Grosso, com a nova ferramenta, chegou a 25% dos seus cadastros analisados e validados. A análise automatizada, ela incorpora os instrumentos de avaliação ambiental e confere ao produtor, aquele que não tem sobreposição, uma pré-validação das suas informações pessoais e do imóvel. É uma estratégia que se mostra consistente. 68 municípios do estado de Mato Grosso já possuem análise automatizada e devemos chegar em junho de 2026 com 142 municípios passando por essa análise automatizada. E óbvio que ela culmina na validação dos CARs, inclusive com passivo. E aqui o nosso olhar do programa Todos pela Araguaia é exatamente para o passivo relacionado a áreas estratégicas de produção de água. Estamos falando das áreas de preservação permanente, mas também de áreas de recarga de aquífero, que estão na região do Araguaia. O nosso programa estrategicamente está estabelecido entre os dois estados, mas no âmbito do Mato Grosso, ele representa 12 municípios. Esse é um mapa que mostra o tamanho do projeto em Mato Grosso e em Goiás. São 15 municípios no nosso estado vizinho e 12 municípios em Mato Grosso, que formam, não casualmente, mas estrategicamente, um coração no coração do Brasil. Então, é um projeto que envolve muito mais que a restauração propriamente dita. Ele envolve engajamento social, envolve mudança social, não é restauração pura e simples, mas principalmente uma mudança de perspectiva do papel do Estado na agenda de restauração. Nós sempre olhamos para a atuação do órgão ambiental como um órgão de controle, que promove ações de repressão e que exige do produtor que ele cumpra a norma. O Todos pela Araguaia apresenta uma iniciativa que vai além disso. Ele visa apoiar os produtores rurais que, inscritos no CAR, assumem compromissos de restauração das áreas que são estratégicas para a produção dele. Hoje, o produtor rural em Mato Grosso ele tem consciência de que a preservação dos cursos d'água é estratégica para a manutenção da sua produção. Por isso, o objetivo do programa é recuperar 5 mil hectares de áreas degradadas, mas muito mais que isso. Ele quer integrar o agronegócio e a conservação para a produção de água. Não é exclusivamente a restauração, mas consorciar a restauração com uma restauração regenerativa, uma restauração produtiva que permita manter essa produção que é tão pujante na região que mais cresce no estado de Mato Grosso, que é a região do Araguaia. Esse é um modelo do programa, ele concilia um sistema agroflorestal com agrosilviculturas, ou seja, é possível uma produção econômica conforme o Código Florestal, e ainda integra
a lavoura, pecuária e floresta. Mato Grosso é o segundo estado brasileiro com a maior área de integração lavoura, pecuária e floresta. E isso também é estratégico para o programa Carbono Neutro. Além disso, nós implementamos o modelo de negócios vinculado ao carbono. Mato Grosso terá, logo após o evento aqui dos governadores, o lançamento de uma outra estratégia para investimento em carbono com apoio da Planet. E isso visa, obviamente, fortalecer o programa. O programa é institucionalizado por decreto, prevê selos para aqueles que investem no programa, não há recursos públicos. O papel do Estado é fazer a união entre financiadores, aqueles que têm programas e projetos voltados para a restauração, com os produtores rurais e com a governança do poder público para dar transparência, conferir credibilidade. Entre os selos de investidor para aqueles que apoiam de 50 a 200 hectares, o selo bronze, o selo prata de 201 até 500 e acima de 500 hectares, o selo ouro do programa, assim como os defensores, aqueles que efetivamente apoiam o programa, como uma estratégia para aqueles que assinam o termo de compromisso e estão disponibilizando as suas áreas para essas ações. As empresas que executam o programa, há um credenciamento das reflorestadoras para que elas estejam aptas a controle, inclusive, nessa fase, e para aqueles que apoiam a área de abrangência do programa. São 12 municípios estrategicamente posicionados na bacia do Rio Araguaia, desde a sua nascente até o município de Barra do Garças. Aqui é um pouquinho dos nossos municípios, identificando os 12 municípios que são beneficiados. Essa é a estrutura de governança do programa. O diferencial talvez mais relevante para aqueles que querem investir na agenda de restauração. O poder público é o curador do programa, a secretaria faz, então, um investimento para gerir o programa. Nós temos apoio técnico e científico de um escritório de projetos, a Universidade Unilivre do Paraná apoia. As empresas executoras devidamente credenciadas executam as ações e nós temos ainda o link com aqueles que aderem ao programa e outros que apoiam juntamente com os investidores. Por meio disso, nós temos realmente, acho que um projeto que promove mobilização social, inclui produtores, escolas, municípios, sindicatos, as estratégias que já existem das ONGs, a TNC está conosco em Barra do Garças, e o objetivo é somar e não dividir. Toda a estratégia que tiver como vínculo a restauração pode integrar o programa Todos pela Araguaia. Aqui é um pouquinho do planejamento, as áreas são identificadas, geoposicionadas, são pré-selecionadas com requisitos que vinculam ao cumprimento do Código Florestal, e é essa pré-seleção com georreferenciamento que permite o monitoramento e confere transparência para o pós-restauração, permitindo, inclusive, inserir esta restauração na agenda de carbono. Aqui é um pouquinho da estrutura administrativa, o formulário de adesão, totalmente online. Nós já temos mais de 3.500 hectares selecionados, o que significa que os investidores têm um amplo território para investir. Aqui um pouquinho de como essas áreas estão definidas, 17% já estão com os termos assinados, inclusive temos lotes já disponibilizados. Esse é um pouquinho do perfil desses lotes. Há reflorestamento, mas também há ações de conservação de solo, porque o objetivo principal é recuperar a bacia do Araguaia, que sofre com um assoreamento. Nós temos projetos em assentamentos e há toda a possibilidade de integrar essas ações com unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. Esse é um pouquinho das áreas que já estão selecionadas. Eu passo aqui, então. O processo de credenciamento é totalmente transparente, com edital publicado, todos disponibilizados no site da Secretaria, para que os investidores possam ter acesso. Já temos 6 empresas selecionadas que estão executando os nossos 2 lotes. E aqui um pouquinho do
do benefício que o produtor rural tem ao aderir ao programa. Ele tem apoio para a regularização ambiental, valoriza a sua propriedade, porque ele passa a estar de acordo com o código, aumenta a disponibilidade de água, isso é inegável, o Cerrado é o berço das águas brasileiras, e fortalece a reputação de quem adere e financia, e o selo confere esse aumento reputacional e de credibilidade do produtor rural com o apoio do poder público. Aqui só passando um pouquinho, os investimentos não vêm de recursos públicos. O nosso objetivo é criar um elo entre empresas, aqueles que possuem multas e convertem, as reposições florestais. Nós temos um lote que é da Rumo Logística, um empreendimento que tem a obrigação de repor pelo desmate para a instalação da ferrovia, e ele direcionou, então, esses recursos para o programa Todos pela Araguaia, que já tem 212 hectares em execução do projeto de recuperação. E aqui é um pouquinho desses lotes, como eles são geoposicionados, identificados para serem conferidos. A implantação desse primeiro lote é um processo que muito nos orgulha, porque os produtores rurais, eles ficam impressionados com todo o apoio que recebem. E o lote 2 do Banco KfW, a união entre um programa Regulariza Rural, que tem recursos do Banco KfW, o apoio do Serviço Florestal Brasileiro. Implementamos agora, no início de outubro, início das chuvas, o plantio inaugural de 420 hectares da fase do lote 2 do Banco KfW. E o objetivo do programa é que sejamos parceiros para a manutenção da vida. É, de fato, mudar a perspectiva da participação do poder público no cumprimento do Código Florestal, para que nós possamos levar ao campo mecanismos de implementação. Apenas validar os cadastros, identificar os passivos, não é o suficiente. Nós temos que criar alternativas viáveis de linkar todos os programas que existem, ainda que sejam pequenos, a essa iniciativa para que ela ganhe escala. Várias iniciativas pequenas podem permitir que nós tenhamos implantado no campo o Código Florestal e o maior projeto de restauração do país. Era um pouquinho do que eu queria contribuir aqui para o nosso debate. Excelente apresentação, secretária Maureen. Para minha pessoa que acompanhou desde o início do lançamento do programa, lá no evento em Barra do Garças, um evento grandioso, e que vi depois esse amadurecimento dos investidores investindo no programa e as ações indo para o chão, e recentemente tivemos no plantio inaugural desse lote 2 com o pessoal do Serviço Florestal Brasileiro, do KfW, do ICA, que também vem apoiando esse programa. Foi realmente impressionante de ver a escala que o programa tomou em relativamente pouco tempo, e a gente vê, de fato, uma política pública indo para o chão, uma política pública se consolidando com ações, com um programa que realmente traz contribuição concreta para a qualidade da água da bacia, mas também para os produtores que recebem assistência técnica, que recebem o apoio financeiro para a recuperação, que não tem que tirar do pouco que eles conseguem ganhar, no caso de pequenos produtores, né, o pouco que eles conseguem ganhar com as atividades agropecuárias, ainda ter que investir nas ações de restauração. Então, ele recebe todo o apoio material, logístico e também de assistência técnica aí, do programa na região. Realmente um programa incrível e que rapidamente vem ganhando escala na região, e que ele seja aí promovido também para o Médio e Baixo Araguaia e para todo o estado de Mato Grosso. Bom, agora ouvi um pouco do governador Mauro Mendes, que mais uma vez muito nos honra aqui com a sua presença, governador, aqui. Além da agenda ambiental, tem toda uma agenda econômica, uma agenda de saúde pública, uma agenda de educação, uma agenda de energia, enfim, todas as agendas e secretarias que o senhor lidera no estado de Mato Grosso, e que, na prática, precisa equalizar e harmonizar os investimentos, o desenvolvimento econômico do Estado, com um crescimento impressionante que a secretária trouxe aí na produção de etanol de milho, agregando valor às commodities que são produzidas, e também, por que não dizer, contribuindo com a balança comercial brasileira, né, à medida que o Estado é o maior exportador de soja, de carne, de algodão e de outros tantos produtos que Mato Grosso produz com muita tecnologia. Talvez as áreas com maior produtividade do planeta estejam hoje no estado de Mato Grosso. Então, governador, gostaria de ouvir um pouco do senhor como que
tem sido para o senhor, aí já no segundo mandato, coordenar todas as secretarias que promovem o desenvolvimento econômico do Estado e que também trabalham com organizações como a FAMATO, como a Crimate, como a ProSoja, e harmonizar isso com todas essas políticas ambientais e, por que não dizer, até algumas pressões de mercado para que os produtos sejam produzidos de forma sustentável, né, que sejam commodities produzidas aí, em harmonia não só com os recursos naturais, mas também com a promoção da inclusão social, seja por meio da agricultura familiar, seja por meio de outras atividades que os pequenos empreendedores vêm tocando no Estado aí com o apoio de organizações como o SEBRAE, a própria SEDEC, né, que vem apoiando os empreendedores do Estado. Como tem sido, ao longo dos últimos anos, liderar essas agendas todas ao mesmo tempo? Bom, primeiro, boa tarde, Richard, boa tarde a todos que estão conosco nesse painel. Liderar um Estado é uma tarefa que pode ser simples ou complicada, dependendo da profundidade com que você quer tratar o exercício do cargo que lhe foi auferido, mas principalmente dependendo da profundidade dos temas, e são tantos que você tem que lidar no dia a dia. E hoje aqui nós estamos nessa COP, né, que pela primeira vez, né, muita alegria, realizado aqui no nosso país, na cidade de Belém, depois de muitas expectativas, de muitos rumores, de muitas coisas que se falou ao longo, né, de muitos meses. Afinal, estamos aqui num dia bastante quente, né, um clima bastante, né, diferente, pelo menos internamente aqui, embora Belém seja uma cidade de temperatura elevada, assim como o nosso Mato Grosso, nossa capital Cuiabá, mas uma conferência que mais uma vez se propõe a discutir importantes temas sobre a sustentabilidade global, sobre os chamados gases de efeito estufa e o próprio aquecimento do planeta, que em algum momento parecia uma teoria conspiratória e que na prática nós percebemos, né, por diversos sinais reais, inquestionáveis, uma série de mudanças comportamentais do clima em diversas regiões, né, do globo terrestre. E aqui, nesse momento, uma chuva que deve refrescar um pouco aqui o nosso ambiente, mas nós temos no Mato Grosso, talvez, um dos melhores exemplos do planeta de sustentabilidade. Nós temos no Mato Grosso, talvez, um dos exemplos que deveria ser copiado por muita gente ao redor do planeta, que fala aquilo que não conhece, que expressa opiniões sobre o Brasil e sobre o agronegócio brasileiro, sem conhecer a verdade dos fatos. Então, o nosso grande papel aqui, pelo menos que cabe a mim e a todos nós brasileiros que aqui estamos, é mostrar para o mundo a verdade. E a verdade, ela é amplamente favorável a nós. Eu desafio alguma região do planeta produzir tantos alimentos como nós produzimos para a segurança alimentar global e ter tanta preservação ambiental como nós temos. Uma economia que tem a sua matriz energética extremamente limpa, com biocombustíveis. O Mato Grosso, como disse aqui a Maureen, ele não só lidera o mercado do etanol, mas também do biodiesel. A nossa matriz energética, ela é extremamente sustentável. Nós temos hoje uma preservação como área produtiva, né, de 60%. Se nós olharmos ao redor do planeta, todas as principais regiões dos países que mais produzem alimentos, elas têm uma utilização do seu território muito maior do que o nosso Mato Grosso e da média brasileira. Então, o Brasil, ele deveria ser ovacionado, aplaudido, e não acontecer aquilo que acontece muitas vezes, de nós sermos crucificados pela mídia internacional, por alguns países, ou, por que não dizer, por alguns interesses econômicos que disputam conosco mercados. E a verdade tem que ser dita. O agronegócio brasileiro, que Mato Grosso tem a honra de liderar, ele é, sem dúvida alguma, um dos mais competitivos e eficientes setor da economia brasileira. Os nossos produtos produzidos no Brasil, eles conseguem chegar
a diversas regiões, a praticamente todas as regiões do planeta, de forma muito competitiva. Então fica lá alguns países, os franceses, o seu Macron, ou outras organizações, por absolutos interesses econômicos, não conseguem competir com a produtividade do agro brasileiro e ficam a falar em verdades sobre o nosso país. Temos alguns problemas? Temos sim. Mas nós, brasileiros, temos que ter a capacidade de resolver esses problemas e temos essa capacidade. Nós temos um Código Florestal que é uma das leis ambientais mais restritivas do planeta. Ele é cumprido em grande parte do território, mas existem alguns brasileiros que não conseguem aplicá-lo corretamente e aí o comando e controle do Estado ele tem que ser exercido. E nesse quesito, o Estado de Mato Grosso, mais uma vez, ele é destaque. Nós temos o melhor sistema de comando e controle hoje no Brasil e talvez um dos melhores do mundo. Porque o monitoramento que nós fazemos do nosso território, eu duvido que o americano faça, que os argentinos façam, que os chineses façam com relação a um monitoramento para a preservação ambiental e o cumprimento de uma lei absolutamente restritiva. Então, hoje, governar Mato Grosso, para mim, tem sido uma honra e um prazer. É um estado que foi forjado, né, por gente trabalhadora, valente, brasileiros e brasileiras, que lá chegaram há muitos anos atrás, séculos atrás, não importa se 10 anos atrás, e lá nós estamos construindo uma economia agrícola muito eficiente, muito competitiva e que fazemos chegar nas diversas regiões do planeta aquilo que nós produzimos com muita competência. Então, é um estado que produz muito, que conserva muito e que precisa ser respeitado dentro do Brasil. Nós somos, mas principalmente pela comunidade internacional que depende da segurança alimentar e da segurança climática que nós podemos fornecer ao Brasil e ao mundo. Muito obrigado, governador Mauro Mendes. De fato, os números não mentem, né? Eu costumo dizer que contra fatos não há argumentos e Mato Grosso representa justamente isso, né? Se nós formos olhar numa perspectiva aí de 20 anos atrás, Mato Grosso reduziu da ordem de mais de 80%, né, o desmatamento, ao que vinha lá de 2004 para cá, e ao mesmo tempo triplicou a sua produção agropecuária. Então, esse paradigma de que um estado, um país, uma região consegue sim desenvolver a economia, aumentar a sua produção, reduzindo o desmatamento, ela se comprova quando a gente olha os números de Mato Grosso. Então, de fato, é um estado que vem conseguindo conciliar aí nos últimos anos, mas também nas últimas décadas, esse paradigma de aumento de crescimento econômico com a redução do desmatamento e que vem também trabalhando com a inclusão social. Né? Semana passada, o senhor esteve em Cuiabá, eu acompanhei à distância, estava no Rio de Janeiro, anunciando um grande projeto com o Banco Mundial, né, da ordem de 100 milhões de dólares, né, com 20 milhões de contrapartida do Estado e 80 milhões do Banco Mundial, justamente para fortalecer a agricultura familiar e promover, então, essa inclusão social que acompanha o crescimento do Estado. Então, de fato, é algo que nós temos que celebrar, temos que ter muito orgulho disso. Né, o senhor que é um grande veterano aí das COPs, né, e muitas vezes realmente acaba ouvindo inverdades, né, então realmente é algo que temos que celebrar, temos que ter muito orgulho do que vem sendo feito e como o senhor mesmo colocou, é possível melhorar? Sempre é possível melhorar, as políticas estão aí para trazer avanços e para que a gente consiga colocar as políticas públicas cada vez mais próximas aí dos cidadãos que estão na ponta, mas existe todo um trabalho que já foi realizado e que temos, sim, que ter muito orgulho. Então, eu trago aqui uma rodada final para que cada um dos painelistas possam falar aí em torno de 5 minutos com relação a justamente a conexão da COP30 com essas políticas. Né? Então, Elcio, começando por você, eu gostaria que você falasse um pouco das expectativas da TNC para essa COP30 e, principalmente, a partir da atuação da TNC na agenda da restauração e na agenda com povos indígenas, o que você acha que pode sair de concreto dessa COP30
considerando que aí ao longo dos últimos 30 anos, desde a invenção da Convenção de Mudanças Climáticas no Rio de Janeiro, muito se discutiu, muito se avançou em termos de ciências das mudanças climáticas, muito se avançou em termos de regulamentação dos artigos do Acordo de Paris, né? Então você tem lá artigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos estão muito bem discutidos, muito bem regulamentados, e por isso a COP aqui em Belém do Pará tem a satisfação de trazer o nome da COP da implementação. Então, em termos de implementação, qual a expectativa de vocês para o pós-COP, né? Porque a COP30 ela é um ponto de partida da implementação, ela não é um ponto de chegada. Então, dentro dessa perspectiva, por gentileza, Elcio. Bom, eu acho que você já apontou um pouco na direção do que a gente tem de perspectiva. Existe uma série de coisas, né, secretária, que a gente vem construindo, o governo, a sociedade civil, os produtores rurais, as comunidades tradicionais, comunidades indígenas, vem construindo uma série de ferramentas, vem aprendendo, e a gente tem uma série de coisas maduras que precisam ser valorizadas, que precisam ser incorporadas, reconhecidas globalmente, e que a gente precisa que seja reconhecido de que a sociedade brasileira, a sociedade amazônica, as comunidades locais, os produtores rurais, eles vêm construindo ferramentas que permitem essa conciliação entre desenvolvimento e conservação. E o que a gente tem visto na Amazônia, em vários estados, é que isso está acontecendo. Hoje, o próprio depoimento aqui que a gente ouve aqui do governo estadual sobre o avanço na produtividade, o avanço na produção no Mato Grosso, mas a capacidade de manter as áreas protegidas. Então, o que se espera? O que a gente espera? Primeiro, que isso seja reconhecido globalmente como um valor e que isso se transforme em mecanismos tanto de reconhecimento como mecanismos, inclusive, de valorização financeira, de valorização econômica. Produtores rurais que têm desenvolvido sua capacidade de produzir segundo o Código Florestal, com boa tecnologia, com boa capacidade demonstrando, né, a sua capacidade de produzir bem, com qualidade e com sustentabilidade, merecem ser valorizados, merecem ter melhor preço na sua produção, merece que tanto o governo como o setor privado construa mecanismos para valorizar isso, às vezes até para separar o joio do trigo, porque às vezes você tem situações onde pessoas que às vezes não têm interesse ou não desenvolveram capacidades acabam contaminando toda uma cadeia produtiva, toda uma economia regional, toda uma economia estadual, e é possível hoje separar isso. Eu acho que o exemplo que a secretária deu da certificação, por exemplo, no Araguaia, vai ao encontro disso. E a gente espera, então, que o pós-COP, não só os produtores rurais, mas as comunidades indígenas, comunidades tradicionais, que têm desenvolvido, como eu falei, governador, os planos de gestão, como uma ferramenta, assim como o produtor rural tem o CAR, o cadastro ambiental, que ajuda ele a demonstrar aonde ele está produzindo, como ele está produzindo com qualidade. Povos indígenas, comunidades tradicionais têm o seu plano de gestão, que é uma ferramenta onde eles podem conciliar a conservação dos seus territórios com projetos econômicos. Então, valorizar os produtores, valorizar as associações, as comunidades indígenas que estão demonstrando essa capacidade de manter seus territórios e sustentabilidade, reconhecer e viabilizar o financiamento. No caso dos produtores rurais, até da valorização do preço dos seus produtos, e de povos indígenas e comunidades tradicionais no apoio à manutenção dos seus territórios, a agregação de valor dos produtos da floresta, da agrobiodiversidade, da sociobiodiversidade, da agrobiodiversidade. Eu acho que a gente tem uma situação madura, do ponto de vista de política pública, de capacidade local, da sociedade do Mato Grosso, da sociedade Amazônia, e globalmente precisa se demonstrar também maturidade para valorizar e viabilizar mecanismos de financiamento e de agregação de valor. Excelente, Elcio. Muito obrigado. Então, reconhecimento, ferramentas nós já temos e precisamos de
financiamento para que essas ferramentas sejam implementadas. Financiamento ou mecanismos financeiros? Mecanismos financeiros. Excelente. Secretária Maureen, a mesma pergunta, por gentileza. Elcio já falou quase tudo. Há uma convergência de posicionamento. Para quem acompanha esse histórico de COPs, nós, há muitos anos atrás, talvez nas primeiras edições, o desafio era existirem projetos que pudessem levar soluções baseadas na natureza. Esse era o ponto. Não existia maturidade por parte dos governos nacionais, e menos ainda dos subnacionais, para apresentar alternativas, oportunidades que pudessem viabilizar essa agenda ambiental de sustentabilidade verdadeiramente. E Mato Grosso construiu essa trajetória com a política que envolve produção, conservação e inclusão. É a PCI. A PCI, que foi uma estratégia, ela passa a se mostrar em uma trajetória de maturidade e governança baseada na natureza, mas pensando em pessoas e desenvolvimento econômico, porque não há preservação ambiental que não tenha recursos econômicos envolvidos, e que inclua o aspecto social. Isso, inclusive, é o que está idealizado nos compromissos dos ODS. Não tem como dissociar a solução. E quando falamos na COP da implementação, o que efetivamente nós esperamos? Primeiro, que haja um reconhecimento das iniciativas implementadas. O que nós viemos mostrar é o que Mato Grosso implementou ao longo dos anos na agenda de sustentabilidade da produção. Esse é o ponto principal. Mas muito mais que isso, há uma certeza do que está envolvido de financiamentos. Nós temos a convicção, por meio dos estudos da PCI, da estratégia do Todos pelo Araguaia e de tantos outros programas como o Carbono Neutro, do que é necessário para um investimento na Agenda Verde. E esses investimentos não se restringem a apoiar essas economias, mas principalmente em criar valorização para os produtos que têm associação com conservação, com sociobiodiversidade. Esse é o produto matogrossense. Ele tem um vínculo com sociobiodiversidade, porque nós temos 35% desse território preservado em propriedades rurais associada à produção rural, seja na sua maior diversidade no estado, como acontece no estado de Mato Grosso. Esse é o ponto de partida. Substituir uma linguagem de restrição econômica para um efeito de apoiar e valorizar a produção socioeconômica e ambientalmente sustentável, que é o caso do Mato Grosso. É inverter a lógica que existe hoje. Excelente, secretária. Então, além de viabilizar instrumentos econômicos de financiamento, também agregar valor aos produtos que carregam consigo todos esses ativos e essa qualidade de terem sido produzidos de forma sustentável e socialmente justo, né? Excelente colocação. Governador, por gentileza, fique à vontade. O que o senhor espera dessa COP da implementação? Richard, eu posso ser sincero? Pode. Eu espero muito pouco. Eu espero muito pouco porque ao longo de 30 anos, desde a COP 1, que foi feita em Berlim em 1995, até hoje, muita pouca coisa de fato aconteceu. Essa história toda começou na Rio 92, começou depois de alguns anos lá em Berlim, e foram passando COP 2, COP 3 em Quioto, quando estabeleceu-se o primeiro protocolo em prol do meio ambiente, passando por Copenhague, passando pelo Acordo de Paris. Pouquíssimo daquilo que se comprometeram os países, eles cumpriram, principalmente os países desenvolvidos. Cadê os 100 bilhões de dólares que foram prometidos para os países em desenvolvimento, para a preservação? Migalhas foram colocadas ao longo desse ano e boa parte daquilo pouco foi colocado por algumas empresas. Então, por que esperar que vai haver uma mudança? Agora, acabou de ser anunciado alguns poucos bilhões. Vem aqui o senhor Macron, vem a França, vem alguns outros, coloca um dinheirinho, tira a fotografia e vai embora, e continua tendo as mesmas práticas que sempre tiveram. Continuam utilizando o meio ambiente como uma forma de tentar criar barreiras, né, ao comércio e à competitividade global. Essa é a pura verdade.
Então, eu espero muito pouco. Infelizmente, eu fui em 4 COP, não fui o ano passado, vim agora em Belém, porque eu não poderia deixar de prestigiar esse evento no meu país, mas eu, sinceramente, espero muito pouco. Eu nunca vi seriedade e, principalmente, ao longo de 30 anos, muito pouco aconteceu. Se não houver uma mudança radical, o planeta continua aquecendo, o consumo de petróleo continua aumentando, a queima de carvão continua aumentando, e esses caras apontando o dedo para nós, como se nós fôssemos o culpado por grande parte da catástrofe ambiental que está tendo no planeta. Nós, brasileiros, temos que preservar os nossos ativos ambientais, eles são importantes para o nosso clima, têm a importância para os nossos biomas. Agora, não é dinheirinho, não é migalha que vai fazer com que isso mude. Se querem levar isso a sério, tem que ter uma grande mudança comportamental dos países ricos e desenvolvidos, senão nós vamos ficar viajando aí na COP31, na COP35, na COP40, até que um desastre ambiental aconteça, porque não está havendo nenhuma mudança de atitude verdadeira, concreta, dos países desenvolvidos, dos países ricos. Não adianta vir aqui, trazer um dinheirinho, colocar um dinheirinho, tirar fotografia com os povos indígenas, fazer um retrato, ir embora e continuar tendo as mesmas práticas que sempre tiveram. Por isso que eu espero muito pouco, e benza a Deus que eu esteja errado, mas as 30 COPs que foram realizadas mostraram até hoje que o resultado é muito pequeno. De fato, governador, é uma visão bastante pragmática, porque atualmente, inclusive, esses 100 bilhões eles já viraram 1 trilhão, né? Esse é o pedido atual de financiamento, é que chegue a 1 trilhão de dólares, né? Mas, de fato, se nem os 100 bilhões foram atingidos à época, existe ainda assim uma esperança de que esse financiamento aconteça, mas a realidade, infelizmente, ela mostra que tanto Mato Grosso quanto o Brasil vem fazendo a sua lição de casa, vem apresentando uma política energética renovável, vem reduzindo as suas emissões da sua atividade econômica, seja ela com base na mudança do uso do solo, seja ela com base nas atividades agropecuárias, que respondem pela maioria das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. E isso precisa ser reconhecido e precisa ser, de fato, recompensado de alguma forma. Acho que vemos aqui um alinhamento bastante grande entre os 3 painelistas, né, de que isso seja reconhecido, de que isso seja traduzido em ferramentas, ações e investimentos concretos, mas até o momento, infelizmente, essa visão pragmática ela não tem se confirmado ao longo das COPs, então existe sim uma expectativa, existe sim uma esperança, mas infelizmente o histórico ao longo das COPs mostra que ainda os países que são os maiores emissores e que são aqueles mais ricos do planeta têm muito a contribuir, tanto em termos de redução das suas emissões, né, no sentido de promover uma transição para uma economia de baixas emissões, quanto também no sentido de facilitar e promover o financiamento dos países ditos em desenvolvimento e que não possuem suas capacidades implementadas do ponto de vista econômico e tecnológico para realizar a transição das suas atividades econômicas. De qualquer forma, foi um painel muito rico. Agradeço a presença aqui do Elcio, do excelentíssimo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Uma satisfação contar com o senhor aqui no painel e aqui no consórcio da Amazônia Legal. Muito obrigado, secretária Maureen, também, sempre abrilhantando o painel com a sua fala e principalmente trazendo resultados do programa Todos pelo Araguaia e das políticas públicas ambientais do estado de Mato Grosso. Agradecer também a presença aqui do Carlos Aragon, que sempre promove debates muito importantes no nível subnacional, e Mato Grosso sempre participa com muito prazer. A Silvia, que também sempre apoia muito os estados subnacionais a cada vez mais melhorarem essa perspectiva de uma economia de baixas emissões e de uma economia florestal, e agradecer a presença de todos os participantes aqui conosco, de outros estados da Amazônia Legal, e também que nos acompanham online pelos canais do Consórcio da Amazônia Legal, do Governo de Mato Grosso, da SEMA e de todos que estão transmitindo online. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Mato Grosso, PCI, TNC estarão aí ao longo dos próximos dias na COP30 apresentando mais resultados e buscando a implementação. Muito obrigado.